Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Nosso tema esse mês é Diga-me o que tem em casa, com base em 2 Reis 4, versículo 2. Uma história muito bonita, né? Que esse texto conta a história da viúva que não tinha nada, né, a não ser dívida, que não tinha nada para alimentar seus filhos, porque ela tinha ficado viúva, mas ela tinha algo muito importante, que era a fé. Lá no 2 Reis 4, 2 diz que o profeta Eliseu pergunta o que a viúva tinha em sua casa, para que Deus usasse em seu socorro. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diga-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Na verdade, pela fé, ela já possuía tudo o que precisava. E Eliseu, como um homem de fé que enxergava o sobrenatural, o espiritual, ele discerniu rapidamente o que Deus queria realizar, antes mesmo que ela terminasse de falar. Era como o que havia ocorrido com Elias. Lembra que Elias, quando orou para que chovesse sobre Israel e mandou o seu servo olhar se havia alguma nuvem? Aí na 7ª vez, né, que o servo foi olhar, ele disse: eis aqui uma pequena nuvem com mão de um homem, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe que vai chover, né? E a viúva, ela via uma pequena botija com azeite, mas Eliseu, ele contemplava o sustento, a bênção e uma grande abundância de víveres na casa daquela pobre mulher. O azeite, ali que era usado como remédio para a aflição do estômago e como um bálsamo para curar feridas, era também utilizado como combustível para lâmpadas. Então aquele azeite ele tinha grande serventia. Mas no caso, para o tamanho da falta que aquela mulher tinha, era muito pouco para ela sobreviver. E ele pergunta, né, o que tem que ela tinha em casa. E ela responde: uma pequena botija com azeite. Há momentos em que as circunstâncias nos levam a situações semelhantes da multiplicação do azeite da viúva. Horas difíceis, né? Quando achamos que nada mais nos resta na vida. Sentimentos de vazio, de abandono, podem até passar no coração. É como se estivéssemos perdidos por caminhos sem solução. Mas eu aprendo aqui, irmãs, irmãos, nessa mensagem, que se ainda houver um pouquinho de azeite na nossa despensa, Deus poderá usar para nos projetar em caminhos de vitórias. O azeite aqui, ele é o Espírito Santo, e ele habita em você. E Deus pode aumentar esse azeite de forma a te ungir poderosamente e te envolver com esse unguento santo. E o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você sabe fazer? Às vezes achamos que é pouco, que é desprezível o que sabemos. Mas com a unção do Espírito Santo, esse pouco pode se transformar em abundância, porque Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, peça, clame, ore, apresente a sua causa a Deus e confie, faça, realize, pois com a unção do Espírito Santo, enquanto houver vazio, o vaso vazio, o óleo não vai parar. O Espírito Santo não vai deixar de agir em sua casa.
Tem algo a ser realizado na sua casa. Está lá. Está lá. E você precisa apresentar a Deus. Você precisa colocar no altar do Senhor para que ali Ele preencha, para que ali Ele multiplique. É o mês da família, é o mês do lar, é o mês que a gente lembra muito da nossa família, é o mês que a gente mais ora pela família, a gente ora outros meses também, mas esse mês de maio a gente ora muito, a gente coloca no altar do Senhor nossos filhos, nosso esposo, nossa família em geral. Deus quer continuar multiplicando aquilo que você tem em casa, fazendo de bênção, fazendo que seja coisas que engrandeçam o nome do Senhor. O que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa para que o Senhor haja? Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde e nos dê sabedoria e nos dê fé para crer como aquela viúva. Ela foi a pessoa certa, no momento certo, e disse que ela tinha o que ela tinha em casa. Ela poderia dizer que não tinha nada, mas ela disse o que ela tinha em casa. E você também precisa dizer ao Senhor: o que é que você tem em casa? O que é que você tem no seu coração? O Senhor quer te usar. O que tens em tuas mãos? O Senhor te abençoe e te guarde. Amém?